Vamos falar sobre a mediação de conflitos e forma arbitragem e resolução de problemas. Mas para compreendermos melhor este assunto, nós vamos em conversa com Círio Teixeira, filho da casa, que já tem estado aqui deste lado para nos esclarecer sobre alguns assuntos relacionados ao direito. Círio Teixeira, muito bom dia novamente e saudações acadêmicas. Saudações, amigo Gelson. Obrigado, sim, senhor, filho da casa. E fico feliz por ser filho da casa. É sempre um prazer estar aqui com vocês. E hoje vamos conversar sobre um tema que se interessa, não só para o campo dos meus amigos profissionais de direito, mas todos nós cidadãos aprendemos mais sobre como resolvermos nossos conflitos diários. Sírio, situações como estas, por exemplo, nós ainda não temos uma ampla cultura jurídica e quando falamos de coisas do gênero acaba sendo benéfico para a própria sociedade, porque não temos tanto conhecimento assim olhando para a área jurídica. Exatamente, exatamente. Acho que falta-nos um pouquinho de cultura jurídica, mas é aos poucos que chegamos lá, acho que agora, com um pouquinho de dinâmica, de vontade, conseguimos chegar, como por exemplo, programas como estes ajudam a ampliar, a fazer chegar a cultura jurídica para mais pessoas. Mediação e arbitragem de conflitos é o nosso tema do dia, tema que suscita bastante curiosidades. Sírio, eu especificamente quando estava em casa eu pensava assim, mas como é que isto funciona? Não vai ter nenhum polícia, não tem nenhum advogado, como é que isto funciona? Quem vai mediar o nosso conflito? Um vizinho, um amigo? Para entrarmos mesmo já no nosso tema Sírio, quando falamos sobre mediação de conflitos, ou seja, mediação e arbitragem de conflitos, estamos a falar mais ou menos de que olhando para a vertente jurídica. Bem, olhando para a vertente jurídica, estamos a falar de nada menos do que formas de resolução dos conflitos extrajudiciais, ou seja, forma de nós particulares, nós cidadãos, até mesmo nós enquanto cidadãos numa relação com o próprio Estado, de poder resolver os problemas, os litígios que possam surgir fora dos tribunais. Nestes termos, estamos a falar das formas de resolução dos conflitos extrajudiciais, por isso é que é extra mesmo, fora dos tribunais, que podemos ter a conciliação, podemos ter a mediação e podemos ter aquilo que é a arbitragem. E normalmente, se é uma forma de resolução extrajudicial, isto é normalmente dentro de um tribunal, de uma esquadra, pode ser em casa, como é que é isto? Aqui podemos dizer que há uma certa liberdade. Vamos fazer um recuo, eu gosto muito de história, acho que fica muito mais fácil para os nossos amigos que estão agora a ouvir-nos para entenderem o contexto da conversa. Francis Bacon, novamente, história é a ciência da memória. Sempre que venho aqui recito este senhor, porque eu gosto muito dessa frase desse senhor, porque acho que tudo resume-se ao passado. A questão é uma. Anteriormente, vamos aqui fazer um recuo histórico. O que aconteceu é o seguinte: nós podíamos, de por si, gerir a nossa própria esfera jurídica, ou seja, temos autodefesa, autotutela. Se alguém me causar um dano, eu posso agir na proporcionalidade. Falamos aqui, por exemplo, do olho por olho, dente por dente, a famosa lei italiana. Funcionava nessa lógica. Só que passamos por uma transição, ou seja, saímos da questão da justiça privada para a justiça pública, onde vai institucionalizar-se os tribunais, onde o Estado vai puxar para si o poder de administrar a justiça. E como é que o Estado vai fazer isso aqui? Institucionalizando tribunais, como sendo, claro, o órgão de soberania, e sendo estes com a legitimidade de administrar a justiça, com a legitimidade de resolver os problemas que vão surgir dentro da sociedade. Só que um ponto vai ser levantado. Os tribunais são órgãos competentes para resolver sim os conflitos. Só que os tribunais, sendo estes legítimos, podemos avaliar quantos somos só aqui em Angola. Quer dizer, só quantos processos entram por dia nos tribunais. Então conseguimos já ter uma percepção que os juízes recebem muitos processos. É muitos processos por atender. E temos situações urgentes, temos situações que nós não queremos esperar tanto. Então, sendo que os tribunais são os órgãos com a competência de administrar a própria justiça em nome do povo, a vertente jurídica traz outras formas extrajudiciais, ou seja, fora dos tribunais, atendendo à própria morosidade dos processos, porque os processos nos tribunais podem levar muito tempo para ser resolvidos. Então, nós, enquanto particulares,
quer seja entre particulares ou o particular e o Estado, se não queremos passar por toda essa morosidade do tribunal, atender todas as fases do processo em concreto, nós, de forma extrajudicial, ou seja, fora dos tribunais, podemos resolver os conflitos e conseguimos ter uma resposta a curto prazo, ou seja, uma resposta bem mais imediata. Comparativamente, se formos até que interpor um processo no tribunal, esperar que citem o outro, esperar toda aquela tramitação do processo, de forma extrajudicial conseguimos resolver. Então, essa possibilidade que a lei também traz para que possamos resolver os conflitos fora dos tribunais, para conseguirmos então acautelar esta morosidade dos tribunais. Sírio, normalmente, para evitar as enchentes ou o processo demorado, a pessoa que vamos escolher para poder mediar este conflito é segundo a nossa confiança, é alguém que não me conhece, não conhece a outra pessoa, de modo a decidir o caso sem estar no lado de um ou do outro. Eu acho que para percebermos melhor, temos que pegar mesmo em cada uma das vertentes de resolução de conflitos extrajudiciais. Quando estamos a falar da conciliação, vamos ter um proceder, da mediação idem e principalmente do tribunal arbitral, ou seja, da arbitragem, também aí tem um outro procedimento. Vamos pegar inicialmente a conciliação. Como é que nós vamos resolver, afinal de contas, mediante uma conciliação? O nome já vende sobre o que se trata. Quando falamos aqui de conciliar, vem, eu vou fazer a conciliação de vocês os dois para fazerem as pazes. Quer dizer que há um problema entre A e B, aparece um terceiro para procurar conciliar os dois para que se chegue a uma solução do problema em questão. Então, a conciliação parte da ideia que os dois vão trazer um terceiro, ou seja, vão escolher um terceiro para trazer sugestões para resolver o conflito em causa que existe entre os dois. Aí passamos para a vertente da conciliação. Vamos ver um exemplo muito fácil, muito viável. Agora, na multiperfil, vamos ver que ocorre um acidente. Um acidente e houve danos patrimoniais. Então, ao invés de quererem ter que ir até o tribunal, dizer que não, eu tenho razão, não tenho razão, e se os dois decidirem trazer um terceiro, os dois escolhem um indivíduo para trazer sugestões cabíveis para resolver aquela situação. Aí falamos do conciliador, ou seja, vai trazer sugestões cabíveis diante da própria situação, diante do próprio conflito, para resolver, porque vamos ver uma situação desta que aconteceu? Será que querem esperar toda a tramitação do tribunal? Será que querem esperar 2 a 3 anos para resolver esta situação? Não. Daí de uma das vantagens da própria conciliação. Trazem um terceiro, vai apresentar sugestões em que os dois lados saiam beneficiados, que traga obrigações e deveres para os dois lados e consigam resolver a situação e os dois sintam que sim, mas vale essa situação, eu não venci, não perdi, estamos de igual modo e vamos resolver deste jeito. Aí falamos da conciliação. E E, normalmente, não cortando o raciocínio, depois sim, sim. poderá continuar. Para conflitos como este, por exemplo, na estrada, teve um acidente. Especificamente, as pessoas que serem chamadas para mediar este conflito ou para ter uma conciliação entre os dois, deve ser alguém especializado na área, especializado na matéria. Como é que isto funciona? Não propriamente dito, não propriamente dito. Não precisa ser um PhD em Direito, não precisa ser licenciado em Direito. Bem mesmo na vertente, o que traz aí é a confiança dos dois em querer selecionar um único sujeito acham capaz para resolver esta mesma situação. Por isso é que este lhe é exigido que seja a todo momento imparcial. Não pode haver parcialidade, querer dar preferência num e, em virtude, prejudicar outro. Deve ser mesmo um sujeito imparcial, basta que tenha aquilo que é a sua capacidade de exercício, tenha pleno gozo e tem sim a suficiência de ser um conciliador, porque nada menos, é mesmo extrajudicial. Por que facilita se fala de ser extrajudicial? Os três meios são menos burocráticos. São menos burocráticos. No tribunal existe uma toda a burocracia a ter de obedecer-se. Existe um todo de fases a ter de seguir-se. Já o extra, por ser fora do tribunal, acaba afastando até certo ponto toda essa burocracia que se é exigida no tribunal. Por isso é que até o meio de resposta acaba sendo bem mais imediato e bem mais urgente, porque não se espera tanto e as partes acabam saindo satisfeitas.
E neste caso, depois de resolvido o problema fora do tribunal, já não temos a necessidade de ir ao tribunal para dizer a forma como resolvemos o problema. Ou seja, se dizer que eu panquei no carro, devo pagar com isto, com aquilo, resolvemos aqui, eu pago o carro Resolvemos e aí mesmo, porque nós já tivemos situações até que se calhar já fomos conciliadores e sem percebermos da tal dita situação, porque é mesmo isso. Nós vamos ao tribunal fazer o quê? Nós vamos ao tribunal quando temos um problema e queremos a devida solução. Mas agora, se nós do modo extrajudicial, fora dos tribunais, já nos entendemos, já conseguimos chegar a um meio termo, que eu concordo, tu concordas, vamos mais até o tribunal, por quê? Daí mesmo de dar-se a possibilidade de ter de resolver de forma extrajudicial. Agora, aquelas situações que nós entendemos que carece mesmo da posição do tribunal, não quero de modo extrajudicial, tem que ser o tribunal, nós vamos lá. Mas se eu vejo que conseguimos resolver de forma extrajudicial, sem ter que obedecer a toda aquela esse processo burocrático, sem ter de despender tanto tempo, podemos resolvê-lo e não está fora dos conformes da lei. Porque a questão é o que? É só resolver a situação. Se bateu-se contra uma viatura, causou-se danos patrimoniais, se nós chegamos ao acordo que, olha, realmente eu não devia ter entrado por aqui, mas também tu estavas em excesso de velocidade, então vamos fazer assim. Para as duas viaturas, nós os dois vamos gastar 50-50 e arranjamos as duas viaturas, nós os dois. Isso é um conciliador a sugerir e os dois concordam. Isto não está fora das leis, até porque o tribunal quer mesmo que consigamos nos entender, consigamos resolver. ou seja, Então, é uma forma natural de resolvermos os problemas sem irmos para exato. os órgãos de justiça. Exato, há muitos processos no tribunal. Imagina um juiz que está a tratar um assunto mesmo, vamos tentar imaginar um sítio difícil, difícil, difícil. E eu e meu amigo Joelson estamos aí até o tribunal para reclamar o quê? Vamos reclamar uma situação caricata mesmo. Empréstimo de valores, por exemplo. Uma situação que nós os dois, se sentarmos, trazermos um terceiro e apresentar-se soluções à mesa, conseguimos resolver. Qual das duas nós preferir? Ficar em uma situação, se calhar uma semana resolvemos, ou queres ficar 2 a 3 anos para dar então uma situação em tribunal? Claro que as partes preferem o extrajudicial, porque nós queremos respostas, queremos respostas. E trazemos aqui a questão da mediação. Na verdade, funciona na mesma perspectiva. Só que aqui na mediação não há uma interferência ativa do mediador. Aqui é mesmo mediar uma conversa. Até o nome também já acaba denunciando. O mediador ele vai tornar o diálogo possível entre as partes, vai facilitar exatamente, vai facilitar o diálogo para que estes apresentem propostas de soluções cabíveis e os dois vão então chegar ao meio termo sobre qual das soluções conseguem ou acham mais viável, porque é aquilo. Nós já estamos de cabeça quente, há um problema, eu estou aqui, estou estressado, esse também está estressado e queremos alguém para resolver. Traz o mediador para facilitar o nosso diálogo. Olha, calma, é assim. Qual é a proposta? Vamos dizer assim, olha, qual é a solução na tua opinião? Qual é a tua? Vamos analisar, balançar e podemos escolher uma. E olha que também a solução acaba sendo bem mais dinâmica e bem mais imediata de ter de recorrer-se ao tribunal. Então, é mesmo nessa lógica que fala-se das formas de resolução dos conflitos extrajudiciais para conseguir dar uma resposta imediata, porque todos nós temos que ter acesso à justiça. E tratando-se, às vezes, da situação em concreto, há coisas que carecem de uma resposta mais imediata. E não queremos esperar tanto o tribunal, porque às vezes até o sentido de gostei da decisão já passou. Imaginemos uma coisa que aconteceu agora e a resposta, afinal, do tribunal chega só daqui a 2 anos. Se calhar já não tens a mesma expectativa, já esperaste muito. Então a lei também acaba trazendo formas extras de vocês conseguirem se entender sem ter de recorrer necessariamente ao próprio tribunal. Vocês conseguem trazer um terceiro, chegam a um consenso, vão então redigir o próprio contrato, assinem, e aquilo funciona, não está fora dos parâmetros da lei e é legítimo e vem conseguem resolver o próprio conflito. E pena, ou seja, agora sim já fala-se um pouco, traz-se a cultura de resolução dos conflitos extrajudiciais, porque a priori toda a gente só pensa que quem resolve os problemas é o tribunal. Vamos ao tribunal, vamos ao tribunal.
e acham que é só ir ao tribunal. Tribunal é muita morosidade, é muitas fases até de se esperar, até de se preencher, porque são muitos processos. Fazem uma estatística de quantos cidadãos só tem em Luanda. Vamos fazer uma estatística de quantos processos tem o juiz. Então, é muitos processos. Tem de se esperar respostas de um, do outro, tem de esperar outro para ser ouvido, tem de esperar testemunhos. É um monte de processos Aqui e também fases. podíamos olhar quantos juízes temos Exatamente, e isso tudo. exatamente. Mas, sério, quando olhamos para este processo todo, funciona para todos os tipos de problemas ou tem problemas específicos que podemos resolver extrajudicial? Bem, a priori a questão da resolução dos conflitos extrajudiciais, vou pegar, depende muito, claro, também, né, do pendor ou sobre o que incide a matéria, porque vamos falar de assuntos que dizem respeito à matéria criminal, resolver-se de forma extrajudicial. Aí o próprio Estado preserva, ou seja, preserva este direito de resolver, de dar resposta. Não vai dizer que tu tens o poder, eu tenho o poder de caso aquele matou este, vocês sentam com a família, chegam ao meio termo. Não. Aí o Estado já restringe, depende muito da matéria, mas a princípio, tratando-se de direito privado ou tratando-se da relação entre o Estado e o particular, vamos lá falar até numa relação com a administração. Também a possibilidade de, se eu sentir que surgiu um conflito diante desta relação, de forma extrajudicial, resolver-se este mesmo conflito. Por exemplo, eu tenho uma relação com a administração, tenho que decidir de um jeito, resolver uma situação de um jeito, e depois verificou-se que veio do outro e surge um conflito. E nós, na cláusula, levantamos a questão da possibilidade da arbitragem. Quer dizer que se a administração já havia dado aceitação, quer dizer que, diante deste conflito, em vez de termos de ir até o tribunal, podemos sim dar vida a um tribunal arbitral. Então, há essa possibilidade, bem como diante dos particulares, também há a possibilidade de, quando há um conflito, a maior parte fala-se de matérias privadas, de conseguirmos resolver de forma extrajudicial para evitar a própria morosidade dos processos, para conseguirmos ter uma resposta imediata diante da situação. E um ponto que não levantamos, que eu acho que é uma das formas de resolução extrajudicial mais eficaz ou a viável ou que traz maior segurança, não que as outras não tragam, é a questão da arbitragem. A arbitragem, temos que falar sobre isto aqui, que também é uma forma de resolução E é dos logo meios, questionar. exato, uma forma de resolução dos meios extrajudiciais. Funciona em que lógica? É nada menos do que a possibilidade dos particulares conseguirem convencionar ou criarem um tribunal. Imaginemos, é criar mesmo um tribunal, por isso é que é tribunal arbitral. Ou seja, existem duas formas ou duas modalidades de conseguirem convencionar um tribunal para que resolva o vosso problema, mediante a cláusula compromissória ou aquilo que é o compromisso arbitral. Nos termos existe uma lei para isso até, nos termos da própria lei 16/3 de 25 de julho, que é a lei sobre arbitragem, que vai explicar como é que funciona isto. Quer dizer, se eu e meu amigo Joel celebramos um contrato, vamos lá ver, não tem agora sobre o que se trata, mas celebramos um contrato e colocamos nas cláusulas uma cláusula compromissória. Quer dizer, diante deste contrato que nós celebramos, se surgir um conflito, a princípio, antes de irmos para o tribunal, temos de convencionar ou temos de criar um tribunal arbitral para resolver esta situação, porque tem lá o que é uma cláusula compromissória que torna aquilo obrigatório, caso há um conflito, de vocês, antes de ir ao tribunal, criam um tribunal arbitral para resolver esta situação, porque as decisões dos próprios tribunais arbitrais, quanto aos seus efeitos, se equiparam às decisões dos próprios tribunais judiciais. Esses tribunais arbitrais são propriamente privados e são públicos também? Como é que funciona a montagem deles? São convencionados mesmo pelas partes. O que é que acontece? Vamos ainda focar na cláusula compromissória. Nós, na cláusula compromissória, o que é que vamos fazer? Temos um contrato, vamos dizer, olha, em caso de conflito, podemos já selecionar os árbitros. Pode ser um único árbitro, ou podemos selecionar, eu escolho um árbitro, tu o outro, e estes dois selecionam um terceiro, porque sempre
a questão dos árbitros devem estar em um número ímpar. Vai selecionar-se estes, e se surgir um conflito, estes serão os árbitros para resolver esta mesma questão. Por isso é que é uma forma extrajudicial, para não ter de despender tempo em tribunal, vocês conseguem resolver os conflitos fora dos tribunais. Colocamos a cláusula e resolve-se fora dos tribunais. Mas, se nós, no nosso contrato, só colocamos a cláusula compromissória, não fizemos questão de indicar os árbitros, a posterior, ou seja, depois, podemos ainda assim fazer a seleção dos árbitros, mas claro, obedecendo sempre o que a lei da arbitragem dita, porque vai te dizer como é que deve ser feita a própria seleção. Deve estar sempre em número ímpar. Caso vocês escolheram um único árbitro, ou seja, nós os dois temos um conflito, vamos dizer, olha, tem que ser este indivíduo é mais apto para resolver este conflito. Mas eu digo, não, este não. Tá bom, vou escolher um, escolho, e também escolho os outros. Estes dois vão ter de selecionar um terceiro para então mediarem ou resolverem, desculpa, este mesmo conflito em causa. E olha que acaba sendo também bem mais imediata a resposta em relação aos processos judiciais, porque a própria lei vai determinar como é o proceder, nesse caso a lei da arbitragem, para a resolução dos próprios conflitos que são então resolvidos nos tribunais arbitrais, nos tribunais criados pelos particulares, e traz uma data limite de 6 meses, pois embora possa ser prorrogado, mas estamos a dizer que em 6 meses vocês conseguem ter uma resposta cabível diante do vosso conflito. E estamos a falar que um processo em tribunal, como o Thomas Henderman já recitou em um dos seus vídeos, pode levar até 3 anos. Então, em ter uma resposta em 6 meses, em ter uma resposta em 3 anos, qual é a opção mais cabível para se abraçar? Claramente a de 6 meses. Ou dependendo da confiança das partes. Exato, exato. Mas isso, por isso é mesmo que seleciona-se os árbitros, não é só um que seleciona. Por isso devem os dois selecionar o árbitro, e estes devem agir com total imparcialidade. Não quer dizer que o que eu escolhi deve agir ao meu favor, não é isto. Deve escolher-se árbitros imparciais. Por isso é que, caso não queiram um único árbitro, deve estar em número ímpar. Tu vais escolher um árbitro, não estás a escolher para defender-te, não. É para ser mesmo o árbitro. E este vai escolher um, e estes dois vão ter de escolher um terceiro, que é o que vai ser como principal, para então resolver, arbitrar aquela mesma situação. Diferente da mediação que falamos anteriormente, Uhum. aqui o árbitro deve ser alguém dotado da matéria, ou nem por isto também. A lei aqui também traz que para ser árbitro basta que tenha mesmo a capacidade de gozo e que esteja em pleno exercício das suas capacidades. Mas vamos buscar aqui uma lógica, tratando-se da matéria em concreto, acho que é uma análise que cada indivíduo vai fazer. Se eu estou a falar de matérias que atrelam-se à questão de gestão empresarial, estou a falar que parece que o meu gestor furtou-me isto ou isto ou isto, eu quero resolver de forma extrajudicial, vou trazer alguém que perceba, vamos trazer alguém que perceba sobre este conteúdo, algo que envolva temáticas jurídicas e idem. Então, aqui o exigível na lei, a própria lei da arbitragem vai trazer os requisitos para os árbitros, basta que tenha a capacidade de exercício e de gozo para que seja árbitro. Por isso é que as partes é que têm de selecionar quem acham competente para ser árbitro, para resolver o conflito que estão então diante. E outra coisa, a questão da arbitragem não surge só na vertente contratual, ou seja, não surge só diante de um contrato, se ter um conflito, resolver-se. Por isso é que a própria lei apresenta duas modalidades. Temos a cláusula compromissória, que é esta que falamos, que vai ser uma cláusula dentro do contrato, e temos o compromisso arbitral, esta que é mais atual. Por exemplo, agora estamos diante de um conflito, de um litígio, e nós não queremos ir até o tribunal, sabemos que é moroso. Então, nós os dois vamos agora convencionar, ou desejamos convencionar, um tribunal arbitral para que resolva esta situação. Ou seja, aqui não precisa se ter o antecedente contratual que dita que se ter conflito, vamos ter de ir ao tribunal arbitral. Aqui já é um conflito atual, temos um problema agora, só que nós não queremos ir ao tribunal devido à demora. Principalmente para a questão empresarial, a questão das empresas são muito dinâmicas. Trata-se de lucros agora, perdas agora, e não querem uma demora em tribunal. Então optam muito por aquilo que é o compromisso arbitral,
vão convencionar logo aquilo que é um tribunal arbitral para que possa resolver de um modo mais imediato o conflito que surgiu na relação que estejam a ter. Sírio, anteriormente eu questionei como é que é constituído este tribunal arbitral, se, ou seja, se o Estado constitui, por exemplo, quatro paredes aqui, onde vai funcionar o nosso tribunal arbitral e as partes só devem escolher quem serão os árbitros que vão mediar determinado conflito. Como é que isto funciona? Não, aqui teremos também já. É só imaginarmos. Se houvesse essa obrigatoriedade, claro que o Estado deve ter instalações de arbitragem, mas se houvesse essa exigência de estar nessas instalações, já trazer enchentes e a ter de trazer mais morosidade, já sei que nem no tribunal. Por isso é que a questão da arbitragem é mesmo fora do tribunal. Vocês têm a liberdade, você faz da liberdade, porque o essencial para o Estado é ver que vocês conseguem resolver os vossos problemas, não extrapolando o que a lei determina. Então vocês têm a possibilidade de determinar onde vai ocorrer, quais serão os árbitros, e vão deixar claramente os árbitros andarem, claro que a lei vai ditar como é que são as fases do próprio processo, e claro que também não é algo rústico, algo improvisado, porque em todas as fases do processo devem os árbitros ouvir de forma imparcial, ouvir em todas as fases do processo de forma igualitária as duas partes, preservando sempre aquilo que é o contraditório e dar uma resposta sensata diante da situação. E esta decisão tem sempre os mesmos efeitos que uma decisão judicial. Tanto mais é que se o árbitro toma uma decisão e outra parte depois acaba não cumprindo, aquela decisão serve como um título executivo. E o título executivo, estamos a falar que vai ser já a possibilidade de tu, que tomaste uma decisão favorável ao teu lado, o outro não quer cumprir, de interpor uma ação no tribunal, uma ação executiva, para que de forma coerciva, aí já o Estado faça com que se cumpra aquela mesma decisão. Então, deste modo mesmo que o nosso amigo ouvinte ouviu mais sobre o nosso tema do dia, hoje a nossa conversa é sobre a mediação e a arbitragem de conflitos. Então, Sírio, nos agradecemos por estar conosco hoje, 13 de setembro de 2023, para falarmos deste tema. Creio que quem está em casa conseguiu aprender e se tem aí algum conflito envolvendo valores monetários, envolvendo danos materiais, poderá, neste caso, constituir ou pegar a outra parte para não chegar até o tribunal e ser um processo muito demoroso, tentarem resolver de forma amigável. Exatamente, meu amigo Gelson. Novamente eu que agradeço. É aquela minha publicidade que não pode faltar. Meus amigos Círio Teixeira. Eu tenho uma família no Catãs, no YouTube. Tu que gostas de conteúdo jurídico, já sabes, faça uma visita que poderás ter acesso a um universo de conteúdos. Obrigado, Sírio, e desejamos continuação de um ótimo dia. Obrigado igualmente, amigo Gelson. Deste lado, vamos mesmo a uma breve pausa e regressaremos com atualidades sobre o desporto na primeira rádio universitária de Angola. A Universidade Independente de